Olá, Ana. Oi. E aí, meu bem? Estou-te a ouvir perfeitamente e também te estou a ver muito bem. Tu estás a ouvir-me bem? Sim. Ok, maravilha. Então está tudo em ordem. Aqui o nosso Instagram, ele só nos deixa ligar quando nós já estamos ao vivo e por isso não dá para fazer testes prévios. Eu quero te agradecer desde já, Ana Paola, não só a tua disponibilidade, como também o interesse. Eu estava aqui a dizer que tu és uma mulher e uma profissional extraordinária, porque tens aí um currículo de uma grande experiência multidisciplinar e de uma grande diversidade. Então, para quem não conhece ainda a Ana Paola, ela é agrónoma, ela é perita, e também auxiliar técnica em perícias para avaliação de imóveis rurais. Então já estamos a ver que estamos a falar aí com uma especialista. Como ela não se contentou com toda essa especialidade, ainda foi tirar o curso de Direito, e por isso ela é bacharel em Direito, e especialista em mediação e gestão de conflitos, porque era aquilo que ela também tinha que fazer face. E aí não só judicial, como extrajudicial, e a Ana Paola deu-me a grata satisfação e o enorme prazer de ser integrante não só da chave para advogar na mediação, mas também do Active Masterclass. Então, muito obrigada, Ana Paola, por estares aqui neste dia tão especial para ambas e para termos aqui uma conversa, um bate-papo que já sabes que é bem informal. Bem-vinda! Obrigada. Para mim também é uma honra, né, ser sua aluna. Eu admiro muito essa coragem de estar conosco no Brasil, né, descendo lá do continente europeu. E acho que a gente vai trocar umas ideias aqui. Principalmente eu quero fazer algumas perguntas, sabe? Ok. Hoje nós combinamos de falarmos aqui, para quem entretanto está chegando, sobre a efetividade da mediação, em particular com a prática da advocacia consensual, que é essa a advocacia em termos da sua modalidade de efetivação, que nós temos vindo a desenvolver, a aprofundar e a trabalhar. E aí, aquilo que nós pretendemos aqui nesta troca de conversa, em particular, é também trocarmos experiências, não é, Ana Paola? Eu sei que você fez aí algumas questões e que nós vamos aqui conversar. Então, como eu disse ao início, é um bate-papo, uma conversa informal, mas que traz sempre conteúdo e esse é o objetivo aqui desta nossa jornada do live. Então, vou-te passar aí a palavra. Então, a gente viu no curso, né, que existe a advocacia consensual e outros tipos de advocacia. Então, qual seria a vantagem na mediação trabalhar em presença dos advogados consensuais? Você poderia dar uma visão sobre isso? Ok. Eu ia te dizer, Paola, o teu micro, se tu puderes só terem atenção quando falares para ele estar mais próximo de ti, porque estavam aí a dizer que o teu áudio está um pouquinho baixo. Eu penso que é só quando tu te viras e que ele fica distante. Ah, entendi. Aí Tá fica certo. melhor. Boa, Ok. boa. Obrigada aí, Ju. Bom, então, sobre essa questão em concreto, aquilo que nós temos trabalhado e aquilo que nós vimos aprofundando é que a advocacia é só uma, mas a forma como ela trabalha, ela pode ser classificada com diversas nomenclaturas. Por isso nós dizemos que a advocacia que ela trabalha, o judiciário, por regra, é uma advocacia mais litigante, é uma advocacia num processo heterocompositivo onde o objetivo principal é vencer, que é diferente da advocacia colaborativa, porque na advocacia colaborativa aquilo que nós temos é exatamente o oposto, ou seja, são aqueles advogados que eles, logo de início, eles se comprometem com um termo de não litigância, isto é, se aquela situação em concreto do seu cliente ela não ficar resolvida por meio dessa prática, dessa advocacia colaborativa, eles não vão continuar com esse cliente
se houver a necessidade de uma arbitragem ou de um judiciário. Já a advocacia consensual, ela é uma advocacia mais ampla, ela é uma advocacia especializada em processos autocompositivos, mas que não tem nenhum impedimento, não tem nenhuma restrição a que, se não houver a possibilidade da construção de um consenso, esse advogado, essa advogada pode continuar com o seu cliente também para um processo heterocompetitivo, seja ele o judiciário, seja ele a arbitragem. O que eu acho mais interessante da tua colocação é o seguinte, eu em particular defendo a imprescindibilidade da advocacia em qualquer momento, em qualquer etapa, porque o profissional da advocacia é aquele que tem a obrigação de ter um conhecimento técnico, jurídico, para dar não só uma consultoria, como uma assessoria ou mesmo como uma direção jurídica. Aliás, porque essas três atividades, elas são atividades privativas da advocacia. E por isso eu vejo essas funções não só como insubstituíveis, mas como indispensáveis e imprescindíveis para que os intervenientes em qualquer situação, previamente à existência de um conflito até, eles precisam de ter uma informação esclarecida, eles precisam de ter uma informação que seja de facto aprofundada para que eles possam fazer as melhores escolhas. E aí, aquilo que é muito interessante de nós entendermos é que a própria legislação brasileira, ela traz algumas inovações e ela traz, de alguma forma, alguma até ousadia, porque ela coloca, em primeiro lugar, no processo de mediação judicial, a presença da advocacia como obrigatória. Eu sei que existe aí uma discussão dentro do próprio judiciário com a referência de que essa presença obrigatória só seria em relação à mediação processual, querendo fazer acreditar que a mediação pré-processual não seria uma mediação judicial. Bom, eu em relação a isso de facto discordo, eu considero que a mediação processual e a mediação pré-processual dentro do judiciário, ela é sempre mediação judicial, porque ela se pauta pelas regras da mediação judicial, porque ela é aplicada e é exercida por mediadores cadastrados no CNJ. Então existe toda uma questão que é necessário os advogados entenderem que se essa sua função é uma função que está no processo, em termos de levar o seu cliente e acompanhar o seu cliente na mediação judicial, ele precisa de identificar quais é que são as possibilidades, quais é que são os benefícios que ele consegue retirar desse processo. E assim, ao invés de ele considerar que ele está ali a ter uma perda de tempo, que aquela situação não lhe vai trazer nenhuma vantagem ou nenhum benefício, aquilo que importa, no meu entender, é que os advogados compreendam que essa oportunidade, porque no fundo é disso que nós estamos a falar, é a viabilizar uma facilitação da comunicação e uma negociação que vai ser dirigida, que vai ser de alguma forma ali acompanhada por esse terceiro que é o mediador, que vai facilitar não só a comunicação, mas a ultrapassar obstáculos que houveram naquela situação negocial, que antes não se conseguiu ter um resultado. Da mesma forma, quando nós falamos em mediação privada, são regras diferentes, são princípios diferentes, mas ainda assim aquilo que também acontece é que se um dos intervenientes estiver acompanhado de advogado, a lei também estabelece que os dois têm de estar igualmente. Por isso, há aí mais uma vez o reconhecimento da importância da figura do advogado no processo de mediação. Se os advogados entenderem que, utilizando esse processo, não só eles vão conseguir ultrapassar as dificuldades que tiveram na etapa sua de negociação, como também eles vão conseguir otimizar resultados para o seu cliente, logo eles vão ter também a sua remuneração de uma forma mais rápida, de uma forma mais célere e com clientes satisfeitos. Então, essas são algumas das principais vantagens que eu identifico
com a presença dos advogados no processo de mediação para os próprios advogados, e depois também a questão da presença dos advogados no processo de mediação vai facilitar no sentido de que a construção do acordo que dali surgir, ela é uma construção já dentro da legalidade. E por isso, se nós estivermos a falar de uma situação em que já está a decorrer um processo, ou se estivermos a falar de um direito indisponível, será mais fácil a homologação pelo próprio instituto, pelo próprio sistema judiciário. Se estivermos a falar de uma mediação onde está em causa direitos disponíveis, inclusive não há essa exigência de homologação judicial, porque o próprio acordo que sai desse trabalho da mediação, cumpridos e feitos e acompanhados por esses advogados especialistas no processo, ele mesmo já tem um valor de título executivo extrajudicial. E por isso, eu confesso que eu tenho alguma dificuldade em ver desvantagens do advogado trabalhar no processo de mediação. Aliás, eu também. Os procedimentos são bem acelerados, né? A situação toda, quando se restabelece a comunicação entre as partes, né? E, enfim. Sem dúvida. Eu queria também, se fosse possível, né, que você comentasse sobre a advocacia consensual em outros países. Se por um acaso essa advocacia em Portugal é diferente do Brasil, o que seria assim? Se tem essas diferenças, quais seriam? Essa pergunta é muito interessante, Ana Paula, porque no meu caso concreto, eu sou advogada em Portugal e sou advogada no Brasil. E a justificação, até inclusive dessa situação, é que existe um protocolo, uma parceria entre a Ordem dos Advogados de Portugal e a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem um reconhecimento daquilo que é o nosso processo, daquilo que é a nossa atuação em particular. E nessa medida, aquilo que é muito interessante é que, apesar de haver diferenças, óbvio, em relação à lei, assim como existe também sempre atualizações legais relativamente às quais o advogado tem de estar sempre em atualização, já no processo de mediação, em termos de processo em si, quer o processo de mediação em Portugal, quer o processo de mediação no Brasil, como eles têm a sua origem na lei, na legislação, e em concreto, estes dois ordenamentos, eles têm como origem o civil law, o direito romano, aquilo que acontece é que existe uma grande similitude em termos destes dois processos. Quanto à questão da advocacia consensual, aquilo que eu poderia dizer é o seguinte: eu entendo que, de uma forma em geral no mundo, nós estamos a vivenciar uma transformação no sentido de uma atualização da advocacia. Porque nós passámos por um momento em que foi um momento em que acesso à justiça era a mesma coisa que acesso ao judiciário, e por isso o papel do advogado era o papel de levar a causa do seu cliente ao judiciário para o judiciário resolver. Aí, ali na década de 90 do século passado, as coisas alteraram muito, as necessidades ao longo do mundo, elas se manifestaram no sentido de que era urgente aparecerem outras soluções, e um pouco espalhado por cada lugar, foram surgindo movimentos de alteração da conduta dos advogados. Em Portugal, e aí eu posso falar da minha experiência, nós sempre tivemos uma atuação também, não só preventiva, mas como também consultiva. E este advogado, esta prática da advocacia consensual, ela está muito relacionada com isso. Ela está muito relacionada com estratégia negocial, com construção de soluções efetivas, e por tudo isso houve alguma, pelo menos da prática que eu tenho e da geração de que eu sou, houve sempre, e dos advogados com quem eu fui trabalhando ao longo da minha carreira, houve sempre da minha parte uma tendência ao exercício de uma advocacia que não fosse exclusivamente litigante.
E essa, inclusive, foi a justificação pela qual o meu percurso seguiu este caminho. E por isso, eu sinto pessoalmente essa situação como intrínseca. Agora, aquilo que eu também identifico é que eu digo sempre isto, nós não podemos comparar Portugal ao Brasil, porque são países, por variadíssimas razões, que não podem ser comparados, mas aquilo que surge em termos da prática da advocacia é que existem vários exemplos, também aqui no Brasil e em Portugal, desta prática diferenciada, que é uma prática de uma advocacia que se preocupa em resolver efetivamente a situação do seu cliente e que já conseguiu enxergar para além da vitória como sendo a melhor solução. Existem algumas diferenças, sim, e aí eu diria que a principal diferença da qual eu me orgulho muito do sistema brasileiro e que considero que esse é exatamente um dos motivos pelos quais em Portugal o processo de mediação acabou por parar um pouquinho no tempo, porque ele começou antes de toda a Europa, ou seja, nós tínhamos um sistema, um serviço que era um serviço e um sistema no caso era na mediação familiar, super inovador, muito arrojado. Depois implementámos os julgados de paz influenciados pela legislação brasileira e só depois é que vem a primeira diretiva da Comunidade Europeia a trazer orientações em relação à questão da desjudicialização. E eu gosto muito de falar isto. Para quê? Para que, de facto, se tenha consciência no Brasil do quanto a legislação brasileira é inovadora e do quanto também o trabalho que tem aqui sido feito tem sido pioneiro. E isso é muito importante nós darmos o devido valor a todos os lugares, a todos os países, a todas as legislações e a todas as referências. Em particular, em Portugal, aquilo que eu melhor conheço relativamente à presença da advocacia nos sistemas de mediação e, em particular, no processo de mediação, diz respeito àquilo que é o trabalho dos julgados de paz, onde eu fui juíza, coordenadora e implementei ali alguns questionários, inclusive os resultados eles fazem parte da minha tese de mestrado, que é pública e por isso fica desde já o convite. E ali eu, de facto, avaliei alguns índices, não só de quais é que eram os intervenientes que iam ao julgado de paz, a esse tribunal de proximidade, acompanhados por advogado, mas também qual é que era o índice de satisfação desses profissionais. E aí, aquilo que eu consegui identificar e que foi muito interessante foi que o percentual que eles me traziam de que eles voltariam a usar esse sistema de justiça de proximidade era superior a 90%, o que significava que todos os intervenientes, de um lado e do outro, estavam igualmente satisfeitos com a forma como aquela justiça de proximidade os acolhia e tratava da sua divergência, do seu litígio. O que é que acontece em particular e qual é que é essa grande diferença que eu vejo? É de que, apesar dos processos serem similares, no sentido das suas etapas, no sentido dos objetivos de cada uma dessas etapas em relação àquilo que é o propósito sobre os intervenientes, a grande, enorme diferença, e talvez tenha sido influenciada a legislação brasileira pelo erro cometido em Portugal, pelo menos eu tenho falado, e até na minha tese eu também falo disso, e quando a legislação aqui estava a ser construída também tive a oportunidade de partilhar, que eu sentia que em Portugal nós tínhamos estagnado um pouco em relação àquilo que é o potencial que o processo de mediação pode ser para os clientes e para a advocacia, porque a mediação em Portugal ela não é obrigatória, ela é totalmente voluntária. E por isso, aquilo que sucede é que a maioria da população não conhece a mediação, não conhece o processo de mediação, desconhece ainda as suas vantagens e os seus benefícios, e a própria sociedade de advogados, os próprios profissionais da advocacia, também desconhecem o processo de mediação
e também, na sua maioria, não sabem ainda as vantagens e os inconvenientes, se os houver, mas pelo menos os benefícios também ainda são do desconhecimento. E aí aquilo que surge e aquilo que acontece lá em Portugal, houve um caminhar mais no sentido de interiorizar a mediação como a mediação nos sistemas de mediação familiar, e começou-se a desenvolver, ou continuou-se o trabalho que já vinha de várias décadas atrás, em relação à área do direito da família. E aquilo que resulta é que, de facto, mediação não é só família. Mediação ela é aplicada, eu diria, em todas as áreas do direito. E aí vem a grande diferença da legislação brasileira, no meu entender, é um enorme ganho. Primeiro, porque ela, de uma forma clara e inequívoca, vem dizendo que pode ser mediado direito disponível e direito indisponível, e logo aí nós já temos a confirmação do leque vastíssimo, inclusive na tua área, não é? Inclusive na área ambiental, que pode ser de facto trabalhado e que pode ser desenvolvido. E a outra questão que também é muito importante, no meu ver, e que faz a diferença da advocacia e da potencialidade da advocacia consensual no Brasil, no meu entender, é a circunstância de que no processo judicial, em termos do Código de Processo Civil brasileiro, que entrou em vigor em março de 2016, a etapa prévia da mediação, ela é uma etapa obrigatória. Seja ela audiência de mediação, seja ela audiência de conciliação, mas há ali uma etapa consensual que ela é obrigatória. É obrigatória a presença, é obrigatória a verificação se aquela situação é mediável, é obrigatória a verificação se aqueles intervenientes estão em condições e querem participar de um processo de mediação, que óbvio, se eles não quiserem, o processo é voluntário e aí vai seguir. Agora, essa grande diferença da questão da clareza, da obrigatoriedade dessa primeira etapa, o que é que ela fez? Ela provocou imensas mudanças, não só na comunidade jurídica, mas inclusive na comunidade jurídica prática, ou seja, nos advogados e nas advogadas que estão em exercício das suas funções, mas também ela provocou imensas alterações até na própria grade curricular do curso de Direito, porque houve aí uma influência até do Ministério da Educação brasileiro que levou a que se implementasse a obrigatoriedade da introdução de matérias relativamente a estas práticas consensuais na grade curricular do curso de Direito. E por tudo isso, eu vejo com muitos bons olhos todo o trabalho, não só legislativo, mas também educacional que tem sido realizado no Brasil e que, no meu entender, ele deve de ser considerado como uma referência para que também os outros países vejam aquilo que aqui se está a realizar, que aqui está a acontecer, e o efeito disso. Um dos efeitos que acho que tu também tiveste conhecimento foi as competições, não só de arbitragem, mas as competições de mediação. Aquilo que são, por exemplo, uma outra competição que tem o nome de meeting de negociação. Então, todo este movimento com estes jovens de hoje, que serão o futuro de amanhã, ele de facto traz-nos, a meu ver, muitos sinais de esperança e traz-nos, a meu ver, muitos sinais de que o caminho da advocacia é este, ou seja, nós não estamos a excluir a advocacia do judiciário, nós estamos a dizer que ela é necessária, nós aquilo que estamos a dizer é que ela não é exclusiva e ela não é única. E isso importa que os profissionais do direito saibam e que eles também entendam que, assim como eles trabalharam para se considerarem especialistas e terem confiança para atuar no processo judicial ou no processo arbitral, eles também precisam de se treinar, de se capacitar para terem igual especialização e igual confiança para atuarem no processo de mediação e no processo de conciliação, assim como na etapa prévia da negociação.
E é assim que eu vejo isso, Ana. Olha, estão reclamando um pouco do meu áudio. Será que melhora quando eu falo assim? Ficou mais Melhor. claro? Ficou. Então, eu queria fazer um comentário sobre isso que vocês estavam falando, né? Primeiro, que a mediação do direito ambiental, né? Eu acho que também a gente poderia pensar na questão rural como um todo, né? E no rural brasileiro, parece que está dando um retorno, né? Não, eu estou te escutando bem. Você está com o micro virado para ti, certo? Tô. Você está aí com o micro virado para ti, né? Ok, está certo. Não, o retorno aqui está bom. Eu estou te escutando bem. Tá. Então, nessa questão rural, a gente aqui no Brasil, né, trata dois tipos de agricultura. O agronegócio, que é a agricultura mais empresarial, de grande porte, que também tem tido muitos problemas, né, empresariais dentro dessa agricultura do agronegócio. Cabe a mediação, assim como a agricultura familiar. Essa agricultura que tem a ver, inclusive, com a questão da reforma agrária, da apropriação de imóveis, que é, no caso, feito através do INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, existe até, vocês sabem, dentro do INCRA, esse instituto tem uma ouvidoria que é específica para mediação. Né? Então, a mediação hoje realmente está avançando muitos setores no Brasil, né? Que eu acho que é o melhor caminho da paz. E quando a senhora falou da grade do curso de Direito, né, realmente foi graças a isso que eu fiz a especialização em mediação. No bacharelado em Direito, a grade incluía, né, esses meios adequados para a solução de conflitos. Então, uma desses meios, que é a mediação, me chamou mais atenção, né? E aí Fantástico. eu fazer a especialização. Então, em relação à questão da justiça formal que foi escrevida, então, aí eu queria falar que, mesmo com tudo isso, com os avanços do Código de Processo Civil de 2015, né, que estimula esses meios mais adequados para a solução de conflitos, além do formal, né, do judiciário, mas parece assim, que muitos profissionais dessa área estão reclamando. E aí surgiu assim, uma dúvida, né? Será que existe um arquétipo no Brasil da cultura da gestão inadequada de conflitos, né? Então, eu queria saber qual que é a sua visão, né, sobre isso. Se existe esse arquétipo da judicialização, assim, como se fosse um paizão, que é o juiz que vai resolver a questão e as pessoas devem se empoderar, e na mediação é isso, as pessoas se empoderam e encontram a solução. Mas aí muitos preferem que o juiz fale para eles qual é a verdade, porque aquilo ali significa, nessa sua visão, né, essa forma de judicializar com frequência, ao invés de procurar as câmaras de mediação, por exemplo. Legal. Para quem eventualmente está aí com alguma dificuldade, não só a live vai ficar gravada e vai ficar disponível no IGTV, no meu canal, como também eu vou tentar fazer aqui um resumo daquilo que eu escutei que a Ana trouxe. No fundo, a Ana está-nos a falar que, e em especial dentro da carreira brilhante e da experiência fantástica que ela tem na área agrícola, que no Brasil em particular existem aí duas áreas que são duas áreas muito grandes, não só o agronegócio, mas também a agricultura familiar. Mas que, se por um lado estas duas áreas são duas áreas que têm inclusive uma grande influência na economia do país e naquilo que é a gestão das famílias também, da gestão económico-financeira das famílias, por outro lado existe ainda, ou pelo menos aparentemente ainda se sente que existe a tendência de uma judicialização em massa, e fala-se muito da circunstância de que existem igual número, existem metade do número
da população em número de processos, o que significa que como cada processo tem pelo menos 2 intervenientes, cada brasileiro teria uma ação a correr no judiciário. Falar de números é sempre uma questão que eu considero que é muito desafiadora, porque ela não corresponde necessariamente à realidade. Isto é, se nós não tivermos uma estatística feita de uma forma correta e se não tivermos uma avaliação correta dessa estatística, nós podemos estar a auto-boicotar-nos e a auto-enganar-nos. Por que é que eu digo isto? Existe sim, de facto, uma grande judicialização, os números existem, não vamos dizer que não, mas a questão é até que ponto é que essa judicialização que existe, ela foi avaliada no sentido de verificar se estamos a falar de recurso pelos individuais, recurso pelos sujeitos, ou se estamos a falar da tal dita litigância em massa, ou se estamos eventualmente até a falar da questão de recurso pelo próprio sistema público da justiça. Então, isso são 2 questões que eu considero que são muito importantes de nós termos em consideração quando avaliamos os números. Depois disso, aquilo que eu diria é o seguinte, essa questão da judicialização, ela é uma questão que não é do Brasil só, ela não é exclusiva do Brasil nem do povo brasileiro. Ela é uma questão que é um problema mundial, que qualquer investigação que se veja, se identifica e se verifica que houve efetivamente no mundo uma onda de judicialização e que por conta do sistema ter ficado obsoleto e ter ficado demasiado carregado, houve uma necessidade de haver movimentos e correntes da chamada desjudicialização. Aquilo que eu costumo dizer é o seguinte, falar de judicialização ou falar de judicialização é ter o foco no judiciário. E isso é algo com o qual nós precisamos de fazer um corte. Porquê? Porque nós precisamos efetivamente de ter acesso a uma ordem jurídica justa, seja ele o judiciário, seja ele outro sistema. E nós precisamos de facto também, no meu entender, de dar maior relevância e de efetivamente conseguir entender o que é que significa a autonomia da vontade e a autonomia da vontade privada e a decisão informada, que são para mim 2 pilares fundamentais naquilo que é o respeito a uma ordem jurídica justa e também a uma pacificação social. E por conta de tudo isso e para que haja ordem nas sociedades, designadamente nas sociedades mais civilizadas, no sentido de que têm maior pacificação, que têm maiores índices de qualidade para os seus cidadãos, é necessário aí os profissionais da advocacia, eles começarem por fazer o primeiro entendimento. Eu diria que é o primeiro desafio que a advocacia precisa de entender e interiorizar. A advocacia consensual, ela é mais abrangente do que a advocacia exclusivamente do judiciário. Porque quando nós falamos de uma advocacia consensual, nós estamos a incluir também a prática da advocacia no judiciário, sempre que isso é necessário, sempre que isso é absolutamente indispensável e sempre que não existe outra forma de resolver aquele conflito, para acautelar direitos ou outra questão qualquer. Agora, nós não podemos continuar, nem os profissionais da advocacia e nem a sociedade em geral, a entender que se nós temos um conflito, porque é mais fácil, vamos delegar a um terceiro que vai resolver por nós. E porque assim nós nos desresponsabilizamos em relação a esse mesmo resultado. Estou a ver, Paula, no meu entender, aquilo que nós estamos a falar é não só uma mudança da questão da advocacia, mas é também uma mudança educacional da própria sociedade civil e da própria sociedade como um todo. E isso começa-se onde? Isso começa-se na educação. Então, eu costumo sempre dizer que não é uma questão de cultura. Não é a cultura brasileira que é litigante, não é a cultura americana ou a cultura europeia, não é uma questão de cultura, é uma questão de educação.
educação para gerir conflitos, educação para assumir que os meus direitos acabam quando começam os teus, educação para o respeito, educação para as diferenças e educação para o facto de que conflitos são algo que é imprescindível à evolução do ser humano. Se não houver conflito, nós não vamos evoluir. A questão é lidar com o conflito de uma forma que não seja necessariamente uma forma beligerante. Por vezes nós vamos ter que impor a força, por vezes nós vamos ter que ser mais assertivos, é verdade, mas não é a única. E mediação não é um processo romântico. Mediação não é um processo onde vamos ficar todos amigos, vamos, como eu brinco aí, e alguns colegas meus, não é um processo onde nós vamos abraçar árvores e fazer yoga e ficar todos zen. Não é isso que é o processo de mediação. Processo de mediação e ser advogado consensual, em especial ser um especialista na ordem consensual, é ser um profissional contemporâneo que traz para esta sociedade onde ele pratica a sua atividade uma ordem jurídica justa. E com isso, de facto, haver aí esse diferencial. Eu diria só mais um elemento em relação a esta tua colocação, que é o seguinte: mudar leva tempo, transformar leva tempo, mudar implica esforço, implica sair da zona de conforto, e isso é um desafio. É um desafio que nós precisamos de entender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo e que é necessário não só colaborar com o outro, como também de auxiliar. E eu considero que é esse o trabalho que nós temos vindo a desenvolver pessoalmente com as minhas partilhas de conteúdos. É isso que eu pretendo provocar. Eu sinto-me hoje não só muito feliz, mas também muito realizada, porque eu achei e senti aqui há 10 anos atrás algumas dúvidas sobre se nós iríamos ter a oportunidade que estamos a ter agora, que é uma oportunidade de viver e sentir a mudança no nosso dia-a-dia. E isso eu achei que talvez eu não fosse viver para... a minha existência não fosse viver para identificar esta mudança. E por isso hoje, estar a vivê-la na pele, estar a vivê-la na primeira pessoa, e ver que essa mudança ela está efetivamente a acontecer, aqui e agora, e que nós estamos a fazer parte dela, temos que assumir essa responsabilidade, essa responsabilização, e eu felizmente tenho tido a honra e a grata satisfação de ter comigo profissionais absolutamente fantásticos que não só têm feito a sua transformação, como se têm transformado em multiplicadores. E tu és um exemplo disso e mais colegas que nós temos tido aqui connosco nesta fantástica jornada de lives e em todos os encontros e os eventos que temos aí realizado. E por isso, de facto, não só eu tenho essa esperança, como eu efetivamente hoje eu consigo afirmar que eu tenho a confiança de que nós estamos a surfar na onda certa e que, de facto, o futuro é agora e nós não podemos mais adiá-lo. Ele está aí, ele entrou pelas portas, pela janela, sem pedir autorização, e quem não se adaptar dificilmente irá sobreviver, porque é uma questão de adaptação. Adaptação à mudança, adaptação a essa transformação. E é muito curioso porque a própria sociedade civil, a própria sociedade empresarial, ela está demandando isso. Ela já, quando vai à procura de um advogado, e eu recebo alguns contactos que me dizem assim: Dulce, eu quero uma advogada, mas eu não quero uma advogada da briga, eu não quero uma advogada para ir para o tribunal, eu não quero precisar de esperar 10 ou 20 anos para resolver esta situação. Então, essa pessoa está-me a perguntar o quê? Dulce, tu és uma advogada consensual? É essa a resposta que nós precisamos de ter para dar e de justificar que sabemos ser bons de briga, mas também sabemos resolver aquele conflito de outra forma, por outro jeito e utilizando outros processos. Será que dá tempo de eu te fazer mais uma perguntinha? Dá sim, dá sim.
E qual seria a sua indicação para complementar a formação acadêmica do advogado consensual que atua no Brasil? Essa é uma pergunta ainda mais desafiante, Ana, porque assim, existem hoje em dia várias formações complementares com várias entidades muito credíveis para aprofundar aquilo que eu denomino do triângulo do conhecimento, não é? Triângulo do conhecimento consensual, onde eu coloco o conflito, a comunicação e a negociação, para além da formação jurídica que esse profissional do advogado já tem. Mas aí eu sou suspeita porque eu diria o lugar ideal e o lugar para complementar é com a chave. Mas como eu sou muito suspeita, eu vou-te deixar a ti responder a essa pergunta. Sim, eu sou aluna da Chave para advogar na mediação e estou muito feliz, né, pelo conteúdo disponibilizado, os materiais, e tudo. Excelente. Faltou só a sua tese, a sua dissertação de mestrado. Vamos resolver. Então tá, eu vou partilhar lá na bibliografia da Chave, onde eu disponibilizo várias obras, óbvio, sempre com respeito dos direitos autorais e aquilo que são os meus documentos. Vou lá colocar a minha tese também, então, está prometido. Valeu, então. Muito bom. Muito obrigada, Ana Paola, por este momento fantástico aí de partilha, pelas tuas colocações que também me permitiram aqui trazer conteúdo dos outros e esclarecer algumas dúvidas daqueles que nos acompanham. E dizermos de facto que em relação a este tema, e fica aí demonstrado pela fantástica intervenção também aqui da Ana Paola, de que aquilo que nós estamos a falar é dessa mudança, aquilo que nós estamos aqui a falar e o que nós estamos a trazer é esta transformação efetiva de quê? De efetividade de acesso à ordem jurídica justa. Então é ser eficaz e ser eficiente através de uma prática, de uma advocacia consensual na mediação. Com isso, eu agradeço-te muito. E vou-te dar ainda aí um minuto, que acho que ainda tens um minuto para me dizeres... Não, ainda temos um pouquinho, ainda temos mais tempo. Tens aí tempo suficiente para, não só para te despedires, como para dizeres aquilo que ainda entenderes. Ainda temos aqui um tempinho. Eu queria agradecer essa oportunidade, é a primeira vez que eu participo de uma live, entendi que eu preciso adequar meu microfone, que não está bom, e a câmera também. Vamos melhorar na próxima. É exatamente isso. Sim, diz. A Masterclass, né, que complementa advogar na mediação, seu curso, a Masterclass de prática me ajudou muito. Muito mesmo, assim, porque a gente fala de fazer a mediação e não experimenta esse lugar do advogado consensual. E muitas vezes a gente experimenta, em alguns cursos, a posição do cliente. Então, experimentar a posição do advogado consensual foi muito diferencial também no seu curso. E essa prática supervisionada, que, aliás, quando tiver mais, pode convidar e quer estar dentro também. Gostei muito e a gente cria uma confiança e uma autonomia também para agir, para pensar, para atuar, e essa confiança é fundamental, né? Eu estou muito satisfeita e te agradeço. Ana Paola, ninguém diria que é a tua primeira live, não só pela tua destreza, como aí pela tua habilidade total. Então, mais uma vez, superaste aí um outro desafio. Eu acredito que teremos aí outras lives, óbvio que há sempre coisas para melhorar, então já sabemos que vamos aí melhorar um pouquinho da tecnologia, mas aquilo que interessa é o conteúdo, a vontade e essencialmente essa partilha fantástica da tua experiência, que eu em concreto acho que é muito interessante a abrangência que tu trazes com essa tua visão de perícia, no fundo, de auxiliar técnica dessas perícias também, da questão rural, da questão da agricultura. Diz? Há muitos rurais hoje, muitos.
E essa área, para quem nos ouve e para quem atua, eu diria que é uma área onde os métodos consensuais eles são de extraordinária relevância, porque por norma nós estamos a falar de pessoas que têm propriedades contíguas e que muitas delas são heranças e que muitas delas têm histórias e que de facto apenas um processo consensual consegue criar as soluções mais adequadas e aquelas soluções que efetivamente são de ganhos mútuos. E isso é algo que da minha prática tem sido de extraordinário viver, quer como advogada, quer como mediadora. E no mais, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade. Coloco aí também um enorme agradecimento a todos os que estiveram a ouvir-nos. Volto a lembrar-vos que estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Chave para Advogar na Mediação. Eu fico tão entusiasmada quando a Ana Paula fala da Active Masterclass que até me engano, porque de facto, e aí trazer-vos que são projetos distintos, mas que são projetos complementares, como a Ana Paula disse, sempre na lógica daquilo que é o aprofundamento e o desenvolvimento do profissional da advocacia nesta nova área e nesta nova especialização prática, que é uma advocacia consensual, que acaba por ser uma advocacia focada na solução, não só criativa, mas na solução de ganhos mútuos das divergências. E no mais, ficamos à disposição. Amanhã voltamos a ter jornada de lives às 11h30 e por isso fica também desde já aí o convite para vocês aparecerem, para vocês verem. Nós vamos estar com a Viviane e vamos falar de um tema que vai trazer muitas surpresas, inclusive vou trazer aí um spoiler de um próximo também evento. Então, muito obrigada, Ana, beijo grande no teu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau, tchau.